Fala galera, mais uma questão número 84, questão do nosso simulado. O tema aqui são os biocombustíveis, né? Abordados seja na geografia agrária, seja nas fontes de energia do Brasil, beleza? Essa questão ela trabalha essa habilidade 19, que é justamente o impacto dessas tecnologias e a sua apropriação no meio rural, no caso essa questão. Observe o seguinte, na charge há uma crítica. Então, o que eu tenho na charge? Eu tenho um pratozinho de comida, tá certo? Perceba que eu tenho garfo e faca. Eu tenho uma pessoa, né, faminta, que fique bem claro, ela está faminta, doida para se alimentar. E o prato dela está quebrado, danificado. E aqui você tem marca de pneu, ok? Mostrando justamente o quê? Uma das cenas que está se tornando clássica, né? Sabemos que na década de 70 tivemos duas fortes crises do petróleo, a de 73 e 79, e daí explodiu a era dos chamados biocombustíveis, perfeito? E aqui no Brasil, isso foi muito forte, porque nós temos a produção do etanol, com o uso da cana, ok, de açúcar. Nos Estados Unidos nós temos o uso do milho, por exemplo, e aí nós temos o enfraquecimento da agricultura familiar, perfeito? Agricultura familiar. Por que nós temos esse enfraquecimento, Mário? Porque os grandes produtores rurais conseguiram naturalmente, né, aumentar a sua produção, acesso a recursos, aumentando os espaços de cultivo. Em contrapartida, a agricultura familiar no Brasil, sem um direcionamento mais forte, tá bom? Acabou perdendo espaço e aí nós temos as grandes implicações, como por exemplo, o aumento da produção de cana-de-açúcar com a finalidade de fornecer para as indústrias sucroalcooeiras, para a produção do etanol e tentar justamente diminuir, amenizar esse impacto gerado pela alta dos preços dos combustíveis, fizeram com que os pequenos produtores perdessem suas terras. Perdessem suas terras por quê? Porque não tinham condições de continuar produzindo, não tinham recursos, vendendo suas terras para os grandes produtores. Nós temos um processo chamado fagocitose rural, as fazendas ficando cada vez maiores. Um crescimento da agricultura comercial em detrimento da agricultura familiar. A partir do momento que isso vai acontecendo, nós temos alguns impactos bem negativos, como por exemplo, o êxodo rural, nós temos desemprego no campo, tá certo? Nós temos empobrecimento das famílias, nós temos o aumento do preço dos alimentos. E aí entram os quadros de subnutrição e de fome. Então, na charge há uma crítica. Crítica é o quê? Ao abandono da produção do etanol. Não, muito pelo contrário. A charge mostra os biocombustíveis sendo produzidos e a população sem alimentação. Exportação de todo o etanol para o mercado internacional sem abastecimento do mercado interno. Não, até porque na charge mostra o rastro de um pneu, um carro passou por aí, ou seja, está sendo utilizado no mercado interno. Transporte rodoviário que desprestigia o etanol. Não, eu já vou parar por aqui por causa do seguinte, porque o etanol no Brasil ele foi destinado justamente para esse modal, o rodoviário e o de passeio em especial. A letra D, pressão dos biocombustíveis nos espaços rurais e consequente alta no valor e ou falta de alimentos básicos. Tranquilo, alternativa letra D. Dificuldade de aumentar a produção dos biocombustíveis devido à força das lavouras de subsistência. Como eu falei para vocês, a agricultura familiar ela está perdendo espaço, beleza? Alternativa letra D. Valeu, pessoal!